diz assim o texto sagrado na carta aos Romanos, capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Porque nós acabamos de falar no capítulo 2 sobre você ser circuncidado ou ser batizado e não obedecer. E aqueles pagãos, os não religiosos, que às vezes não conhecem a lei de Deus, não são circuncidados ou batizados e praticam, raramente, mas praticam a lei de Deus. Acabamos de falar isso. E aqui fala assim, então qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Sim, lógico que tem, versículo 2. E de muitas maneiras, lógico, já pensou você ter a revelação, ter a informação, ter a lei de Deus ao seu alcance? Isso é maravilhoso, ter a consciência daquilo que Deus quer. Você pode fazer o que Deus quer sem ter consciência daquilo, ou com consciência daquilo. É maravilhoso ter consciência, falar a verdade. Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus, gente. Já pensou? Alguém foi escolhido para receber. E não é que esse povo é muito bonzinho, não. Não é que esse povo é competente, habilidoso, não. Não é que o judeu é competente ou habilidoso, nada disso. Porque o texto sagrado diz que eles não eram nada quando foram escolhidos. Não eram nada quando foram escolhidos. Não é porque eles são específicos. Deus simplesmente escolheu, que ele vai falar lá na frente do capítulo 9. Ele ama quem quer e não ama quem quer. Simples assim. Tem sim de muitas maneiras, e a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus, ou seja, dos religiosos. Mas se alguns não foram fiéis, se alguns desses religiosos não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? Lógico que não, de modo nenhum, versículo 4, lógico que não, de modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas estejam sendo mentirosas, sejam mentirosas, como dizem as escrituras sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgados. Deus é sempre vencedor, Deus é sempre verdadeiro, Deus é sempre fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Olha só, perceba isso daqui, olha só, perceba isso daqui. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, se é para isso, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu não falo aqui como as pessoas costumam falar, nada disso. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo inteiro? Lógico que não. Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? É tipo assim, meus amigos, tipo assim. Será que para que Deus se mostre mais justo, é bom que eu seja ímpio, injusto, pecador, imundo? Lógico que não, óbvio que não. Como é que um Deus injusto julgaria o mundo inteiro? Não, nada disso. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Se eu ser injusto faz com que Deus... É uma hipótese, é uma brincadeira que o Paulo está aqui fazendo. É uma hipérbole aqui. Então, se o meu errar, o meu ser injusto, ser cruel, o meu ser mentiroso faz com que Deus seja verdadeiro, então é bom que eu seja... Não é isso não, não é nada disso não. Nesse caso, por que devo ainda ser condenado como pecador? Se eu ser pecador mostra que Deus é justo. Se eu ser mentiroso mostra que Deus é verdadeiro. Por que eu tenho que ser condenado? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Olha só que coisa de louco. Então por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? É assim. Na verdade, alguns têm me caluniado dizendo que eu afirmo isso. Não, porém eles serão condenados como merecem, porque falavam justamente isso de Paulo, gente. Pois é,
Não é só alguns que são mal interpretados, não. Falava que, porque o Paulo falava assim que a salvação era pela fé, sem obra nenhuma. Nós vamos ver isso aqui. A salvação é pela fé, sem obra nenhuma. Então alguns diziam assim: Paulo, olha o que o Paulo está falando. Paulo está falando que a gente não precisa fazer nada para ser salvo. E realmente, não precisamos. Porque o presente foi dado, o dom foi dado, o dom foi gerado para nós. Então alguns caluniavam Paulo, falando que o Paulo ensinava que é bom que a gente haja assim para que Deus se mostre verdadeiro. Se nós não formos o erro, como Deus vai ser o certo? Se nós não formos a mentira, como é que Deus vai ser a verdade? Alguns diziam que Paulo ensinava isso. É lógico que não. É lógico que não. Voltando aqui, ó. Na verdade, alguns têm me caluniado dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. O alvo é esse. Como nós falávamos esses dias, a Escritura Sagrada, ela é a Escritura Sagrada, ela é um gabarito. Ela é um gabarito, a Escritura Sagrada, para você se avaliar, ué. A Escritura Sagrada é um gabarito para a gente se avaliar. Como é que você vai se conhecer na Escritura? A Escritura não te salva, a Escritura não te faz melhor do que os judeus. Também não te faz melhor do que os não-judeus, ou pior do que os não-judeus. A Escritura é um gabarito para você se conhecer, é um parâmetro que você saiba quem é você. Então voltemos aqui. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. O alvo da lei, gente, é mostrar quem nós somos. Eu amo a lei do Senhor. Por isso que o salmista falou: ó, como eu amo a sua lei, ó, como eu desejo a sua lei. O salmista disse isso: ó, como eu amo a sua lei. Nós amamos, você ama, eu amo, nós amamos a lei de Deus, porque ela é o gabarito. É ela que vai mostrar quem é você. Ela não vai te salvar, ela não vai te libertar. Na verdade, ela vai te condenar. E quando você perceber quem você é, você vai gritar por cruz, você vai gritar por justiça, você vai gritar por Deus. Deus, eu preciso de ti, eu sozinho sou um condenado. Vamos ler de novo isso aqui? Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Versículo 12. Tá certo? Então, sem essa conversinha, né? É bom que a gente seja mentiroso para que Deus se mostre verdadeiro. É bom que a gente seja torto para que Deus se mostre reto. Conversa fiada, muito cuidado. Cuidado para que nós não estejamos usando as Escrituras para continuar na mesma. Nós devemos usar as Escrituras para nos conhecermos. Você deve ir para a Escritura com o objetivo de se enxergar. Lógico que o judeu tem mais vantagem no sentido de ter uma revelação especial como esta. Como é bom eu ter uma revelação especial como esta. Agora, muitos religiosos ou judeus quiseram que pegaram a Escritura que receberam de Deus e começaram a se sentir melhores. A Escritura não é para você se sentir melhor. A Escritura é para você se sentir pior. Ouviram? A Escritura é para você se sentir pior, condenado, acabado, destruído. É isso. É para isso a Escritura. Ela é o parâmetro. A Escritura é o parâmetro para que você se enxergue. Ela é o gabarito para você olhar para ti e olhar para ela e se comparar e falar: opa, eu tenho que aparar isso daqui. Eu tenho que fazer um corte aqui. Eu estou errado aqui. Deus já me deu o poder de andar de acordo com as Escrituras. Então, repetindo, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo, todos mentem
e enganam sem parar. Esses somos nós, é você e sou eu. Qualquer homem que, olhando para si e olhando para Deus, vai saber que é um transviado, um desviado, um perdido, um caído, um condenado, um sem chance. E aí você grita por Deus, aí você grita pela cruz, você grita pelo presente de Deus, pelo dom de Deus. Tá bom assim? Estamos conversados? Você tem se enxergado? Escreva aí, enxergando-me a mim mesmo. Anote aí, eu preciso me enxergar a partir do gabarito que é a palavra de Deus.